Meus irmãos, nessa manhã o pastor Paulo, e a irmã Jerusa, juntamente, acredito que o irmão Ivonir e a irmã Francis também, estão acompanhando eles, Estão lá na nossa congregação em Campo do Meio, para celebrarem ali a ceia do Senhor. Então foi me incumbida essa tarefa, de compartilhar com os irmãos da parte de Deus aquilo que Ele já tem falado ao meu coração. E eu creio que Ele também irá falar ao seu coração. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade onde existe um sistema de recompensas definido, Seja ele de uma forma formal mesmo ou informal, Numa relação de trabalho, Existe até a previsão disso quando nós olhamos para aquelas pessoas que trabalham no ramo de vendas, Elas têm ali o seu salário fixo e aí para dar aquela motivada, aquela incentivada para que ele venda bastante, o seu patrão ali combina com ela um sistema de comissão, Então, quanto mais aquele vendedor ele trabalhar, quanto mais ele vender, maior será então a sua recompensa, o seu salário. Mas essas relações de recompensa, elas se expandem no nosso dia a dia de forma que nós, às vezes, não percebemos isso, E não é incomum nós vermos determinadas situações onde as pessoas, elas, às vezes, se recusam a fazer determinadas coisas porque elas pensam assim: o que é que eu vou ganhar com isso? As pessoas constantemente precisam ser motivadas, E nas questões de trabalho está tudo certo, Debaixo da lei é legal isso, mas observando mais um pouco, na escola é a mesma coisa. Os jovens, parece que eles não querem mais estudar. E aí, sabe qual foi a ideia do nosso governo? Pé de meia. Os jovens não estão chegando nem no ensino médio. E aí o governo agora criou esse incentivo para quê? Para que eles estudem, Para que, tendo esse incentivo, para que eles permaneçam na escola, sejam frequentes e busquem tirar notas boas, Então, para aquele aluno que mensalmente está ali na escola, hoje ele vai ganhar ali uma bolsa de R$200. E não para por aí, Se ele tiver frequência, essa bonificação vai aumentando. Cada ano que vai concluído tem também a sua bonificação, de forma que o aluno hoje, claro que respeitando as regras, ele pode ganhar até R$9.200 durante o seu ensino médio. Tudo isso para que ele chegue a se formar no ensino médio. Mas dentro da nossa casa também acaba acontecendo isso, Olha, filho, se você fizer isso, o papai vai te dar isso, a mamãe vai te dar aquilo. E por que eu estava pensando a respeito disso nesses dias, Eu gosto de ver jornal esportivo, e estavam ali alguns comentaristas debatendo a respeito de um jogador de futebol que tem um bom salário até. E aí estava se discutindo se uma pessoa que foi contratada para exercer a sua função, que é jogar bola, deveria ganhar tantas premiações assim, Não sei se todos vão conhecer, mas o Corinthians tem um jogador holandês, que tem um bom salário. E aí, se o camarada faz um gol, ele tem bônus. Se ele dá um passe para o gol, ele tem bônus. Se ele participa de determinado número de jogos ali, a bonificação dele vai aumentando, De forma que, ganhando títulos, olha para vocês verem, ele vai ganhando ponto. Ele ganha também bonificação. E o questionamento era: o que se espera de um jogador de futebol? Apenas que ele esteja em condição saudável, Que ele jogue o maior número de partidas, que ele faça gols. Já é subentendido tudo isso, Da mesma forma como eu e você, como pais, esperamos ao enviar os nossos filhos para a escola, que eles estejam de fato lá estudando, E por mais que tenham dificuldade, mais que se esforcem e tirem boas notas. É o que é esperado isso deles, Mas muitas das vezes nós observamos, que por causa
desse sistema, né, que muitas vezes não é explícito, de recompensas. Às vezes nós fazemos as coisas esperando, sabe, aquele tapinha nas costas, aquele parabéns, e de alguma forma, sabe o que isso tem gerado? Isso tem gerado pessoas que lá no seu trabalho enxergam o trabalho como um emprego. Às vezes elas estão muito mais comprometidas quando chega no final do mês em receber o seu salário, do que em si a função que exerce, né, em fazer bem aquilo que foi confiado a ela. Ou quando você não tem, né, previsto lá no seu contrato de trabalho aquele bônus, né? É muito comum que pessoas se sintam desmotivadas, né? Não produzem o quanto deveriam. E não é incomum nós vermos pessoas, né, infelizes com seus empregos e muitas vezes prestando até um péssimo serviço, né? É muito ruim quando você vai num restaurante, né, e a pessoa não te atende de uma forma ao mínimo educada. E eu falo isso porque da mesma forma que isso já toma conta, né, do nosso cotidiano, a nossa vida espiritual ela também tem sido, de alguma forma, né, afetada por esse sistema, né, de recompensas. O nosso relacionamento com Deus muitas vezes é afetado, porque muitas vezes nós viemos a um culto como esse, e com altas expectativas, né? O que nós vamos receber aqui nessa manhã. E é muito bom, né, você chegar aqui, ser recebido ali pelo introdutor. É muito bom chegar aqui e ver os irmãos servindo, né, através da adoração. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da motivação nossa em servir ao nosso Deus. O que é que tem te motivado a servir? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá em Lucas, no capítulo 17. E nós vamos estar lendo dos versos 7 até o verso 10. Lucas 17, dos versos 7 até o verso 10. E ele vai nos dizer o seguinte: qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar e apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Essa passagem, meus irmãos, é um diálogo que Jesus está tendo com os seus discípulos, né? E não chega a ser uma parábola contada por Jesus, porque a parábola em si ela vai ter um sistema mais complexo, né, na sua formação, com um começo, um meio, um fim. E quando Jesus contava também determinadas parábolas, era esperado um tipo de tensão com os ouvintes, de forma que Jesus, ao contar uma parábola, ele não explicava diretamente aquilo que ele queria ensinar, mas o que se esperava é que aqueles ouvintes interpretassem aquilo que ele estava dizendo. Ou seja, nós estamos diante de uma ilustração que Jesus vai fazer aos seus discípulos, que ela é precedida por alguns versículos. Se você olhar bem aí no verso 1 e 3, Jesus está dizendo àqueles discípulos que é inevitável que haja escândalos, né? Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. E aí dos versos 3 ao 4, Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles devem perdoar quantas vezes, né, for necessário. E aí, diante de tudo isso que os discípulos estão ouvindo, eles vão indagar Jesus. E vão dizer, né, os apóstolos vão dizer ao Senhor, no verso 5, né, aumenta a nossa fé. E Jesus vai dizer no verso 6, se vocês tiverem a fé do tamanho da semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante no mar, e ela lhes obedecerá. E diante desse questionamento feito a Jesus, é que ele vai contar essa ilustração do servo inútil. E diante de uma fé
tão pequena, meus irmãos, mas que Jesus está dizendo aqui que essa fé, sendo do tamanho de um grão de mostarda, né, uma das menores sementes que nós temos, ela é capaz de alcançar feitos grandiosos e miraculosos, que podem muitas vezes, né, trazer orgulho ao nosso coração. E Jesus, por meio dessa história, a grande ideia que ele quer passar aqui a eles é que a nossa motivação em servir a Deus deve ser fruto de uma fé verdadeira, em obediência e humildade. E Jesus então vai usar algo que era comum do cotidiano daquele tempo, né? Que eram as relações de trabalho entre servo e senhor. E aqueles judeus, né, do primeiro século, ainda sob o domínio do Império Romano, vão entender exatamente aquilo que Jesus está lhes dizendo. E para que nós hoje tenhamos, né, a real entendimento daquilo que Jesus quer ensinar a eles e também quer nos ensinar nessa manhã, é necessário que nós nos atentemos a duas palavras nesse texto. A primeira delas é a palavra servo, né, que no grego quer dizer doulos. E qual o significado disso? É escravo mesmo, meus irmãos. É escravo. Mas quando nós pensamos nessa relação de escravo e senhor, nós não podemos nos confundir com aquilo que nós ouvimos, né, na sala de aula. Quando nós pensamos em escravidão, no nosso imaginário nós temos ali, né, a maneira como o nosso país foi colonizado, aquela atitude, né, de trazer escravos, né, da África, o rigor com que eles eram tratados, né, e não é isso que está acontecendo aqui, e muito menos Jesus validando, né, essa questão da escravidão, que nós podemos até em um outro momento falar de forma mais ampliada sobre esse assunto, mas era simplesmente a relação de trabalho a qual eles tinham naquele tempo, de servo e senhor. E como é que então se dava essa relação? O escravo ele poderia ser comprado, né? Haviam pessoas em situação de condenação, presos, e nas quais os servos, os senhores compravam, né, para que lhes servissem. Mas também, se alguém nascesse com pai ou mãe na condição de servo, automaticamente aquela pessoa seria também escrava. Uma outra situação onde se dava essa situação de escravidão era quando, em conquistas militares, aquele povo conquistador pegava aquelas pessoas ali derrotadas, né, daquele povo derrotado, e os levavam como escravos para os servirem. E no contexto judaico também era previsto até mesmo a escravidão. Na lei de Moisés regulava tudo isso, que se alguém contraísse uma dívida a qual ele não pudesse pagar, ele também poderia ter os seus filhos ou até ele mesmo levado como escravo para pagamento da sua dívida, né? Mas não era uma escravidão eterna, como no nosso imaginário, né? A gente pensa. Em ciclos, 7 ciclos de 7 anos, havia ali o ano do jubileu, onde havia o perdão das dívidas, e aqueles escravos eram libertos. E diante dessa relação, né, de servo e senhor, quem era esse servo? Esse servo, meus irmãos, era alguém completamente sujeito ao seu senhor, subordinado a ele, debaixo da sua autoridade. E ele poderia, então, exercer algumas funções, como a de arar a terra, cuidar das ovelhas, né? Limpar a casa, cuidar das roupas, cozinhar, servir à mesa. Em determinadas situações, né, o servo era responsável pela administração dos bens, das propriedades daquele senhor, proteger e guardar essas propriedades, e até mesmo ensinar, né, as crianças. E no caso que Jesus está ilustrando, esse servo, ele está fazendo o quê? No verso 7 vai dizer, tendo um servo que esteja arando e cuidando das suas ovelhas, né? Ou seja, era um servo que tinha ali as suas tarefas, havia bem uma relação hierárquica bem definida, de modo que quando Jesus vai fazer a pergunta retórica lá aos seus discípulos, né? O que vocês esperam, né, quando ele chega depois do seu trabalho?
que eu diga que ele sente à mesa e coma comigo, né? Mas os discípulos sabiam que isso não era esperado. E aí Jesus vai nos mostrar, né, a autoridade que aquele Senhor tem para com esse servo. E o que de fato, né, aquele servo deveria fazer. E se ele pedisse algo mais, aquele servo ainda assim, né, deveria fazer, que é o que nós vemos lá no verso 8. Prepare o meu jantar e apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Ou seja, ainda que o patrão tivesse pedido aquela extra, aquele servo, ele não estaria fazendo nada mais daquilo que lhe era esperado. O próprio servo, ele não esperava nada em troca. Era algo que já era subentendido naquela relação, né? Servo nenhum esperaria receber algo a mais por ter executado apenas o seu trabalho, né? E qual então seriam as obrigações do Senhor para com o servo? O Senhor, ele deveria fornecer alimento. E nós vemos aqui, né, que o Senhor, ele não nega-lhe o alimento. Ele só não o convida para sentar à mesa. Mas logo após ele comer e beber, aquele servo seria alimentado. E além de alimento que deveria ser servido para os seus servos, abrigo, proteção e cuidados básicos. E meus irmãos, por mais que pudesse haver abusos, né, de alguma forma, nessa atitude do Senhor para com o servo, né? Muitos escravos, eles tinham até determinadas situações estáveis. E o que determinava então era, se o Senhor era bom, aquele escravo, ele teria boas condições, até mesmo determinada liberdade. Mas se o Senhor, ele era cruel, aquela vida do servo seria mais difícil. E no verso 10, ele vai continuar dizendo, né? Assim vocês também, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E a segunda palavra que precisamos nos atentar nesse texto é inúteis, que vai significar, que no grego, né, é arkreios, que vai significar desnecessário, dispensável, sem valor. E um ponto que é muito mal compreendido é que se olharmos simplesmente a palavra inútil, desassociada do que vem a seguir, né, ela não traz o sentido completo daquilo que Jesus está dizendo. Porque aquele servo não era um servo inútil, sem utilidade. O próprio texto vai nos dizer que ele trabalhou o dia todo, que ele arou a terra, que ele cuidou das ovelhas. E mais, quando ele chegou do trabalho na casa do seu senhor, o Senhor ainda pediu que ele preparasse o seu alimento e o servisse. Ou seja, aquele servo era comprometido e foi muito útil ao seu Senhor. Mas o que o texto quer nos dizer é que aquele servo, ele era sem mérito. A ideia é que mesmo tendo feito tudo o que lhe foi pedido, ele fez apenas o seu dever. E aí você pode estar pensando aí com você mesmo, né? Tá bom, Janai. E eu com isso? Onde é que eu entro nessa história? Porque eu até entendi, né, que o servo era sujeito em tudo ao seu senhor, não tinha mérito, né? Achei um pouco pesado essa história aí de não ter feito nada mais que a obrigação. Mas, meus irmãos, quer saber onde nós entramos nessa história? Existem duas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, que são importantíssimas para nós. Se nós observarmos bem a forma como um servo era adquirido. Prisioneiro de guerra, né? Contraído uma dívida impagável. E se nós olharmos para a nossa vida, de quando éramos presos, escravos do nosso pecado, a nossa dívida com Deus, algo impagável. E essa nossa dívida para com Ele se chama pecado. E a recompensa do nosso pecado é, de fato, a morte, a separação eterna para com Deus. E a boa notícia é que eu e você fomos comprados por Cristo. Amém? Eu e você fomos comprados por um alto preço. E se nós declaramos ser
cristãos, servos de Cristo, nós não temos mais vontade própria. Nós não pertencemos a nós mesmos. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 17 e 20. Onde o apóstolo Paulo ele vai nos trazer luz a respeito desse alto preço que o Senhor pagou pela minha e pela sua vida. E o contexto que ele está dizendo ali àquela igreja aos Coríntios, ele está falando a respeito da imoralidade sexual daquele povo. Mas o princípio que ele está dizendo se aplica muito bem àquilo que nós estamos ouvindo nessa manhã, que é o fato de que aquele que se une ao Senhor, no verso 17, é um só Espírito com Ele. Você declara ser um servo de Deus, você declara ser um cristão. Você é um Espírito com Ele. E ele vai dizer, que nós devemos fugir da imoralidade sexual, no caso de todo pecado. E no verso 19, ele vai dizer: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmos? Observem, vocês não são de si mesmos. E no verso 20, ele vai dizer: vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus por meio do corpo de vocês. Meus irmãos, uma vez que você aceitou a Cristo, você não tem mais vontade própria. Aquele que quiser seguir a Cristo precisa matar a sua carne, matar as suas vontades. Aquele que serve a Cristo, ele já não tem mais uma agenda própria, porque a agenda dele é sujeita àquilo que Deus deseja, a vontade dele. Uma segunda coisa que nós precisamos observar, a primeira é: você foi comprado por um alto preço. A segunda é: você não tem desculpas para não servir. Abra sua Bíblia, Filipenses 2, os versos 3 ao 8. E por que eu e você não temos desculpas para não servir? Sabe por quê? Porque Jesus nos deu exemplo. E Filipenses 2 vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Pensa, tamanha humilhação. Quando nós pensamos na encarnação do nosso Deus, só isso já bastava para a sua humilhação. Algo que devia apegar-se. E aí ele vem em forma humana. Já pensou nas implicações disso? Um Deus que precisou de alguém para trocar suas fraldas? Que precisou ser alimentado? Um Deus que não precisa de homem algum. Mas ainda assim, ele se sujeitou a tal humilhação. E não bastasse isso, ele foi perseguido. Ele foi maltratado. Crucificado. Obediente até a sua morte. E o ministério de Jesus, meus irmãos, ele foi dedicado a não só ensinar, mas a nos dar o exemplo de como nós deveríamos servir. Lucas, no capítulo 22, verso 27, vai dizer: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve.
Uma vez, meus irmãos, que nós entendemos a nossa condição de servos, servir para nós não é uma opção. Quem aqui está com vontade de servir? Não. Aquele que entende aquilo que Cristo fez, servir não é uma opção. Mas nessa manhã, eu e você precisamos olhar para dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos até fazendo bastante coisa para Deus, não estamos? E o Senhor, Ele tem nos confiado dons, talentos. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus é Ele que distribui os dons, né, no corpo de Cristo para a edificação do corpo dele. Mas Tiago vai dizer algo a respeito do serviço, né? Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Parece algo simples, né? Hoje eu não vou fazer não. Hoje eu não estou afim. Mas aquele que sabe fazer o bem, comete pecado. E eu quero concluir falando aos irmãos que a nossa motivação em servir a Deus, ela deve ser fruto de uma fé verdadeira em obediência e humildade. Por que é que eu sirvo? Qual a minha motivação? Porque, como nós dizemos, né, há um sistema de recompensas estabelecido, queira nós ou não. E muito se fala, até mesmo uma cultura de honra, né? Nós devemos honrar, isso é bíblico. Mas quem nós devemos honrar? Em primeiro lugar, a Deus. A Bíblia vai dizer que nós devemos honrar o quê? Honra o teu pai e a tua mãe. Nós devemos honrar o quê? As autoridades, os que nos lideram. Nós devemos preferir em honra uns aos outros. Mas pode ser que nessa manhã, alguns de nós estejam enganados, né? E a honra, ela não é aquele sentimento que às vezes dá dentro de nós assim, ó, aquela voz interior que vai dizer assim, olha, você já percebeu que ninguém te valoriza? Você ralou o dia inteiro aqui, não falou nem obrigado. Nós precisamos ter o devido cuidado, porque a honra é bíblica. O problema é nós querermos fazer as coisas esperando algo em troca, né? Receber um elogio faz bem. Mas a questão é, será que nós estamos fazendo as coisas para Deus esperando ser recompensados? E infelizmente, pode ser que alguns podem achar que estão servindo a Deus, mas na verdade estão servindo, sabe quem? A si mesmos. E um teste fácil e simples que nós podemos pensar é: e se ninguém te elogiar? E se ninguém der aquele famoso tapinha nas costas e dizer assim, cara, mandou bem. Nossa, hoje você foi o máximo. Será que a gente para ou a gente continua? Será que as nossas expectativas, né, que nós temos, quando elas são frustradas, aquele planejamento que às vezes nós fazemos, mas nós ignoramos a vontade do Senhor, que é algo bom, perfeito e agradável. Será que quando nós somos frustrados naquilo que nós estamos fazendo, nós permanecemos ou nós desanimamos? Paramos? Porque quando nós fazemos algo, né, nós queremos que as pessoas elas recebam de bom grado, né, aquele nosso serviço. Mas às vezes, né, nós vamos ver que a gente espera diversas pessoas, né? A gente quer sempre que, quando a gente dá aula de EBD, a classe esteja cheia. A gente quer, quando nós estamos aqui servindo na igreja, o templo esteja cheio. Nas nossas casas, quando nós fazemos o culto no lar, né, nós queremos que as pessoas estejam lá. Mas às vezes as pessoas não vão. E a pergunta é, o que é que tem te motivado? Será que, diante das circunstâncias, nós paramos ou nós prosseguimos? Porque, meus irmãos, a nossa fé, ela vai ser de fato aumentada. Sabe quando?
quando nós compreendemos que o serviço a Deus, ele não deve ser fruto apenas de um sacrifício. E às vezes o serviço a Deus, para muitos, tem se tornado um sacrifício. É difícil demais estar na igreja todo final de semana. É difícil demais, né? Fazer algo na igreja, não só na igreja, mas quando nós vemos uma necessidade, né? A gente avalia, né? Será que eu paro para ajudar? Ou será que eu continuo a minha vida? Afinal de contas, as tarefas nossas diárias são muitas. Mas nós sabemos que o verdadeiro sacrifício que Deus espera de nós não é sacrifícios de serviço, mas um coração obediente, quebrantado e contrito. Quando nós fazemos algo ao Senhor, nós não somos mais especiais diante de Deus. Nós não somos mais espirituais, né? Porque, nossa, eu tenho um cargo, um título. E o que nós precisamos entender é que, quando fazemos algo a Deus, nós não tornamos credores dele, e Deus o nosso devedor. E a última coisa que eu quero destacar aos irmãos é que quando nós paramos para observar tudo isso, à luz da palavra de Deus, e nós vamos lá para frente, e nós pensamos no dia do juízo final, nós vamos ter ali, sabe o quê? 2 grupos. Ambos vão se apresentar diante de Deus, sabe com o quê? Com aquilo que fizeram. Mateus, capítulo 25, versos 34 até o 40. Vai ter um grupo específico, sabe? Os que estão à direita de Cristo. O qual ele vai dizer, sabe o quê? Venham benditos do meu Pai. Recebam como herança aquilo que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E ele vai dizer algumas coisas a respeito dessas pessoas, né? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E aí os justos vão lhes responder: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de beber? Ou com sede, te demos de beber? Fome de comer, sede de beber. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Percebam a atitude desses servos chamados de justos. O que nós fizemos mesmo? Agora, meus irmãos, tem um outro grupo. E aí, lá em Mateus 7, os versos 22, vai dizer a respeito desse outro grupo. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. Percebam a atitude? Eles também chegaram com as suas obras diante de Deus, mas como alguém que reivindica. Percebam? Nós pregamos, nós expulsamos demônios, fizemos até milagres no teu nome. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Meus irmãos, nós estamos diante de algo muito sério. Foi um alto preço pago por mim e por você. Cristo se humilhou e nos deu exemplo de que nós deveríamos servir. E eu digo isso aos irmãos não para que nós sejamos emocionados demais ou empolgados demais em olhar as necessidades que nos apresentam, né? E às vezes ter até bastante energia para começar. Mas no meio do caminho, por causa que às vezes a gente olha para o lado, olha para o outro, a gente desanima, mas que nessa manhã os nossos olhos estejam fixos naquele que é o exemplo. Mais do que
empolgados demais ou emocionados demais. A nossa atitude nessa manhã deve ser de alguém decidido. Decidido como alguém que tem uma missão e um propósito bem definido. Com o coração agradecido ao Senhor, de forma a declarar: o que farei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele tem me feito. O meu e o seu serviço ao Senhor precisa ser fruto de um coração disposto, agradecido, de alguém que sabe o quê? Que é amado por Deus. Não por culpa, não por necessidade, mas porque entende que é amado. E algo lindo que nós precisamos lembrar é que nessa relação entre servo e Senhor, nós temos um Deus que nós cantamos aqui, bondoso e misericordioso. É um Deus justo, mas nós temos um Deus que é longânimo conosco e nos aceita, mesmo com as nossas imperfeições. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e nós vamos orar nesse instante. Porque o que é esperado de nós, que somos encarregados desse ministério que Cristo nos dá, é que sejamos fiéis, meus irmãos. Nada mais e nada menos do que fidelidade, o que o Senhor espera de nós. Porque às vezes lá no ministério que o irmão está servindo, às vezes é tão poucas pessoas, né? E isso não é novidade nenhuma para nós, meus irmãos. Jesus já disse isso lá atrás. Jesus olhou para os campos prontos para a colheita e ele se entristeceu. Sabe por quê? A seara é grande e poucos são os trabalhadores. E às vezes a nossa atitude, às vezes é de murmuração, é de desânimo. Mas prestem bem atenção. Cristo nos disse o seguinte: roguem ao Deus da seara para que mande trabalhadores. É o que nós vamos fazer nessa manhã. Feche os seus olhos e vamos pedir: Senhor, sonda os nossos corações, que a nossa motivação, Pai, seja em servir ao Senhor com a alegria do nosso íntimo e que nós possamos, Pai, entender o tão alto preço que foi pago por nós naquela cruz. O abismo que havia entre nós e Deus foi quebrado. O nosso pecado foi pago o preço por Ele e hoje nós podemos, Pai, com liberdade, servir ao Senhor. E nós queremos que o Senhor tire de nós, Pai, todo desânimo, todo impedimento que às vezes tem impedido de servir o Senhor com alegria. E eu oro, Pai, por aqueles que às vezes estão cansados, sobrecarregados, para que o Senhor, Pai, renove as forças, fortaleçam cada um dos teus servos aqui nessa manhã. Mas peço, Pai, que o teu Santo Espírito venha continuar ministrando os nossos corações tão grande verdade, Pai. Que nós possamos renunciar às nossas vontades, matar a nossa carne, o nosso desejo, de forma que aquilo que nós desejamos tanto, nessa manhã seja submetido ao crivo da tua vontade. E que venhamos, Pai, ser encontrados obedientes, fiéis em tudo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.